Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui conosco. Eu sou Romildo Araújo. E eu sou Jaqueline Araújo. Nesse vídeo de hoje, você vai aprender como se livrar do sentimento de culpa em 3 passos simples. Nós realmente vamos ajudar você, nesse vídeo, a lidar melhor com o sentimento de culpa. Porque lidar com o sentimento de culpa talvez não seja tão difícil quanto você imagina. Por isso que a Jaqueline anunciou, né, que são 3 passos simples. E aí é muito importante que você preste bastante atenção nesse conteúdo, porque se você aplicar os exercícios que serão passados aqui, você vai sair desse vídeo melhor do que como começou, tá bom? E é certo que para identificar o sentimento de culpa, né, amor, vai ter aí algumas ações que a pessoa vai poder fazer para estar identificando o sentimento de culpa. E uma das principais coisas é saber os sintomas. Quais seriam, então, aí os sintomas do sentimento de culpa que a pessoa consegue perceber? Isso aí. Sentimento de culpa é bem óbvio, né? Para quem sofre desse mal, que não é todo mundo, para quem passa por isso, consegue identificar logo isso daí. Então, a nossa proposta aqui? Por que isso, né? Eu atendo muitas pessoas e eu vejo que esse é um problema que está ali na maioria dos clientes, né? Porque está intimamente ligado com ansiedade, com depressão, com problemas emocionais. E essa questão do sentimento de culpa é uma das facetas dos problemas emocionais. Então, o que a gente vai trazer aqui para você é para você aprender a se livrar o quanto antes desse sentimento de culpa, você vai entender como isso é prejudicial para a sua saúde como um todo, né? Então, quais são as dores, quais são os sintomas que você está sofrendo com o sentimento de culpa? Ansiedade e depressão é um dos sintomas, né? Tá nesse conjunto, tá interligado. Também isso pode agravar a ponto de você começar a sentir dores físicas mesmo, né? Um problema que era emocional, que tinha a ver com os seus pensamentos e com sentimentos ao longo do tempo, se não for tratado, se você não eliminar esse mal da sua vida, pode vir a desenvolver problemas físicos, né? Como, por exemplo, problemas de pele. É comum quando a pessoa se sente muito culpada, tem algumas doenças que são psicossomáticas, né? Que o Romildo vai explicar o que é psicossomática daqui a pouquinho para vocês. Mas doenças de pele, como, por exemplo, alergias, psoríase, isso tem a ver com a intensidade do sentimento de culpa que a pessoa pode estar vivenciando ali dentro, né? A depressão, a pessoa começa a ficar remoendo muita coisa lá do passado, muita coisa do que aconteceu. E normalmente esse remoer tem a ver com coisas que ela fez, coisas que se arrependeu, coisas que não deveria ter feito, e ela fez, então vira aquela bola de neve. Então, está associado com esse sentimento, né, de culpa, de não ter feito ou de ter feito algo que não deveria. Então, fala aí, amor, o que significa psicossomático para quem não conhece esse termo? Psicossomáticas seriam doenças que teriam origens psicológicas. Interessante que essa parte das doenças psicossomáticas, elas têm origem na parte psicológica, na parte mental. No entanto, não significa isso que essas doenças não são reais. Isso que é interessante. Algumas pessoas acabam entendendo que doenças de cunho emocional seriam doenças que seriam coisa da cabeça da pessoa. Não é isso. É que a nossa mente, nosso psicológico, por não estar bem, acaba provocando doenças no corpo. E são diversas doenças que são psicossomáticas. Só para você ter uma ideia, são cerca de 90% das doenças que um ser humano tem, ela tem origem no cunho emocional, ela tem origem em doenças psicossomáticas, tem a ver quando o psicológico não está bem. E uma das coisas que grandemente causa isso é o sentimento de culpa. Por quê? O sentimento de culpa vai desencadear, aí, como a Jacqueline falou, problemas de ansiedade, problemas de depressão, outros problemas que tudo tem a ver ali com o lado emocional. E só para você ter uma ideia, a nossa mente, o nosso cérebro, ele está comandando ali trilhões de células do nosso corpo. E se essa mente que está comandando essas células não estiver bem, o que vai acontecer? Adoecer. Esses comandos vão errado, então essa célula ela pode se reproduzir com problemas de saúde. E é isso que acontece com doenças psicossomáticas, que seriam aí cerca de 90% das doenças que acometem um ser humano. Isso não é falado comumente, mas na verdade, as pessoas, quando estivessem com algum problema de saúde, deveriam procurar primeiro um psicólogo, um terapeuta, alguém dessa área mental para cuidar da saúde. É claro que em alguns casos de emergência precisa de uma intervenção medicamentosa. No entanto, a ideia seria que as pessoas tivessem mais esse conhecimento, porque doenças psicossomáticas são tão sérias quanto quebrar uma perna, por exemplo. Então, a partir dessas doenças psicossomáticas, muitas delas têm a ver com o sentimento de culpa. Por isso, identificar ali de onde estaria vindo o sentimento de culpa estaria também
controlando melhor a ansiedade, controlando melhor a depressão. E é isso que a gente vai estar ajudando aí para você que está assistindo esse vídeo aqui, para que você consiga identificar onde é a origem. Então, primeiro a gente vai falar de onde tudo começou, depois identificar qual é a origem dos seus pensamentos negativos, qual é a origem do seu sentimento de culpa, para depois dessa identificação a gente vai falar no outro ponto, que é como é que você pode agir diante disso tudo. Isso. Então, de onde é que vem, onde começa tudo isso, né? Por que que você está se sentindo culpada hoje? Então, a gente começa a procurar na nossa vida aqui adulta agora, aí você vai achar ações que você fez ou que você não fez. Mas, na verdade, esse sentimento ele não tem origem aqui, ele tem origem lá no passado. Tem a ver com a nossa infância, né? Quando a gente é pequeno, a gente tem que cumprir certas expectativas dos adultos, né? Os adultos colocam muita expectativa em cima daquela criança. É, expectativa principalmente na questão emocional, né? Na questão de que a criança entenda, raciocine e haja como o adulto agiria. Então, essa expectativa ali faz com que a criança não consiga corresponder adequadamente ao que o adulto tem, ao que o adulto espera dela. Então, automaticamente, ela vai se sentindo inadequada e o adulto vai falando que ela não deveria ter feito isso. A criança vai começando a desenvolver aquele sentimento de culpa. Porque ela confia no adulto, ela acredita nele, ela sabe que ele está certo, que ele tem razão. Só que é ela que se sente inadequada, ela que se sente incapaz, né? Então, para analisar e ver aí que tipo de frase você ouviu lá atrás na sua infância que pode estar associada com o sentimento de culpa que você carrega hoje. Coisas do tipo, né, que os pais falam, né? Eu também sou mãe, ainda pai, então a gente acaba falando isso sem perceber, sem querer, não é no intuito de causar nenhum bloqueio, nenhum trauma nas crianças, mas sim, isso acontece. É uma verdade inegável. Então, eu lembro que quando eu era pequena, no intuito de me forçar a comer tudinho, não desperdiçar alimento, uma coisa que minha mãe falava para mim era que tinha muitas crianças passando fome na África e eu aqui desperdiçando comida. Isso aí me gerava uma sensação de que eu sou tão ruim. Olha isso, por que que eu estou jogando comida fora? Eu sou inadequada, esse tipo de sentimento. E é engraçado que quando eu cresci, eu me tornei uma adulta e eu tinha uma convicção de que eu não gostava de comer certos tipos de coisa, certo tipo de alimento que eu gostava, mas eu achava que era caro demais e eu ficava pensando, não, mas como é que pode alguém gastar tanto num lanche, tanto num hambúrguer, tanto numa batata se tem crianças passando fome na África? Eu pensava desse jeito mesmo, eu agia desse jeito e eu me privava de comer coisas porque eu achava que eu estaria sendo contribuindo com a fome na África. Então, esse é um exemplo de um sentimento de culpa herdado. Eu trouxe isso lá de trás, porque eu achava que eu era culpada disso, né? Tem outras coisas, como, por exemplo, brincadeiras. Os adultos, às vezes, reclamam muito das crianças que estão brincando, só pensam em brincar. Olha essa frase, gente. Para pensar. É uma criança. Ela vai pensar em quê? Em conta? Em trabalho? Em educação dos filhos? No sistema? No mundo? Não. Ela vai pensar em brincar, vai pensar em se divertir. Só que o adulto coloca muita expectativa ali naquela criança. Então, imagina o quê? Que a criança tem que ter um senso de responsabilidade a mais, além do que ela está preparada para ter. E aquela criança começa a se desenvolver esse sentimento de culpa, de inadequação. Também crianças que são responsáveis por cuidar de coisas que não são responsabilidade dela. Desde muito pequenas, crianças têm responsabilidade de cuidar da casa, cuidar do irmão, cuidar disso, daquilo. E aqui a gente não está falando sobre o mérito de se é certo ou se é errado, cada família sabe das suas necessidades, do que está acontecendo ali, mas a questão é o que isso causa naquela criança e que futuramente vai repercutir na vida daquele adulto, quando ela se tornar uma adulta, né? Então, são coisas desse tipo que vai fazer com que a criança se sinta culpada lá atrás e esse adulto posteriormente vai se sentir assim, com culpas que na verdade nem são deles, né? Isso, é. Esse ponto é interessante, porque a criança, ela ali está atribuindo a si mesma culpa que não era dela. Seriam expectativas dos adultos. E por conta disso, ela vai criando, então, um trauma. Porque se acontece alguma coisa com o irmãozinho que ela está tomando conta, ela vai se sentir culpada, porque ela se acha... É como se fosse uma mãe. Às vezes uma criança de 6, 5 anos, 7 anos, estaria responsável pelo seu irmão mais novo, e se acontece alguma coisa errada,
por conta de que a mãe depois vai falar, ou já falou algumas vezes, que foi culpa dela, a criança, que o irmãozinho caiu, que se machucou, ou culpa da criança, que o irmãozinho está chorando. Essa criança vai tendo essa responsabilidade que não é dela, atribuída então como um sentimento de culpa. Isso vai formando em camadas no emocional dessa criança, que depois ela vai crescendo na fase um pouco mais 7, 8, 10, 15 anos. Isso vai validando a partir de outros acontecimentos que vão acontecendo na vida dela, e ela vai se sentindo sempre culpada quando algo similar acontecer. Ela vai se sentir sempre culpada. E vai gerando, então, esse sentimento de culpa em camadas. Quando ela vai chegar na fase adulta, e a gente vai chegar daqui a pouco num ponto aqui interessante para ajudar você, é que quando ela chega na fase adulta, ela entende que aquilo que está acontecendo com ela também é culpa dela. E a gente vai separar aqui essa questão de culpa, sentimento de culpa, com a questão de responsabilidade, o que são duas coisas totalmente diferentes. E dependendo do que for, a pessoa talvez seja responsável, sim. E aí ela vai ter então uma ação para resolver aquilo. Só que, no entanto, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, mesmo na fase adulta, não é culpa nossa e nós nem temos responsabilidade sobre isso. Só que por conta do que a Jaqueline está falando, do que aconteceu lá na infância, né? Vai se criando esse sentimento de culpa que facilmente ele pode vir a aflorar na fase adulta. E quando isso acontece, a pessoa nem sabe, mas na verdade ela está voltando lá atrás na infância, mentalmente falando, e isso faz com que ela perca o poder de agir da maneira correta face a algo que deu errado na vida dela. E aí, por algo ter dado errado, ela então atribui para si esse sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, a gente vai entrar um pouco nesse ponto, porque é interessante que, sabendo que talvez aquela culpa que ela está tendo não seja a responsabilidade dela, ela precisa parar, pensar, meditar e, como diz a Jaqueline, né, amor, se questionar, né, até que ponto aquilo ali tem a ver com ela diretamente. Isso aí. Então, a gente viu que a origem do sentimento de culpa, a maioria deles vem lá da infância, né? E como lá a gente se sentiu culpado por algo que realmente nós não podíamos ter ação e ter movimento, assim acontece na vida adulta. Quando eu estou me sentindo culpada quando adulta, é aquele sentimento que eu não tenho ação, não consigo fazer nada. Então, alguns costumam dizer que conseguem ver uma vantagem no sentimento de culpa. Eu não consigo. A gente conversou aqui sobre isso, a gente teve raciocinando e não há vantagem em se sentir culpado. Alguns alegam que o sentimento de culpa faz com que significa que a pessoa entendeu que ela fez algo errado, que ela acordou para alguma ação dela. Só que não necessariamente, né? Porque muitas vezes o sentimento de culpa está associado com algo que é inerente a mim, eu não tenho controle, né? Então, ao invés de se sentir culpado, qual é o benefício, qual é o sentimento correto a se ter? É a autorresponsabilidade, né? Porque o sentimento de culpa, gente, ele para ali. Quando a gente fala do sentimento de culpa, né, significa que a pessoa ela analisou a situação e já se condenou. Ela se condenou como culpada. E se ela é culpada, o que ela pode fazer? Nada. Nada, não tem movimento, não tem ação com a culpa. A culpa é como se fosse uma pedra enorme, que eu falo isso para os clientes. Uma pedra enorme que ela pegou, jogou aqui nas costas e ela tem que carregar aquilo pro resto da vida. Porque ela não consegue eliminar, deixar para lá, porque ela é culpada. E ela tem que carregar aquilo. E aquilo ali faz parte da punição dela, né? Porque raciocina, se a pessoa é culpada, se ela foi condenada, julgada, se chegou de que ela é culpada por aquilo ali, ela vai ter que pagar pelo aquele crime, vai ter que pagar pelaquela ação. Então, não tem ação. E aí, isso a gente vê muitos adultos na vida paralisados pela culpa, por coisas de lá de trás, trocentos anos. E muitas vezes essa culpa nem é dele, a responsabilidade, a ação de ter mudado aquela situação não é dele. E vai carregar aquilo ali para o resto da vida. Então, vai passar a vida sem ação. Aí, o que a gente quer trazer aqui para você? Para que você substitua. Troque o sentimento de culpa pela responsabilidade, pela autorresponsabilidade. Porque ao passo que a culpa te paralisa, o sentimento de responsabilidade te dá ação. Quando eu sou responsável por alguma coisa, eu tenho que agir, eu tenho que cuidar, eu tenho que levantar e ir lá fazer alguma coisa, porque aquilo ali está na minha responsabilidade.
né? Então, é uma grande diferença, isso faz diferença na vida dos adultos, né? Da vida faz diferença na vida dos adultos que estão aí carregando traumas e culpas do passado e que muitas vezes não são dele. A ação faz toda a diferença. E é interessante porque, assim, antes dessa ação, né, a pessoa ela vai precisar, né, identificar de quem é a responsabilidade daquilo que deu errado na vida dela. Então, se você que está vendo esse vídeo está passando por uma situação aí difícil, se sentindo culpado por alguma coisa, a ideia, antes de você agir, é o seguinte: você é realmente responsável por isso? Estava no poder da sua mão fazer alguma coisa diferente do que você fez? Você realmente cometeu um erro? Ou será que esse erro que você está julgando ou trazendo para si tem a ver com o seu modo de pensar, que foi ali fundamentado, como a gente está falando, na sua infância, por meio de professores, por meio talvez dos seus próprios pais, por meio da localidade onde você mora, onde determinado comportamento não era aceitável, e hoje por você ter um comportamento diferente, que não necessariamente é um pecado grave, alguma coisa ruim que você está fazendo, é apenas algo diferente do que você fazia lá na sua infância, e por conta desse comportamento hoje diferenciado, você se sente culpado porque você aprendeu na sua infância que era diferente. A pergunta ficou um pouco longa, mas dá para entender que muitas das vezes o que você talvez esteja se sentindo como culpado não está no poder da sua mão mudar nada. Muitas das vezes o que você está se sentindo culpado é por conta de que você talvez esteja querendo atender às expectativas de outros, não a sua. Com base nessa análise, você vai pensar: puxa, eu estou passando por determinada situação, eu estou me sentindo culpado ou estou me sentindo culpada. Mentalmente, você vai começar a pensar: faz sentido eu me sentir culpado perante essa situação? Está no poder da minha mão fazer algo diferente? Tem como eu me responsabilizar por isso que deu errado? O que eu posso fazer de diferente a partir de agora? Quando nós conseguimos identificar isso, o sentimento de culpa ele vai como se fossem pelas nuvens, vai embora. E a gente agora tira esse sentimento de culpa e acaba levantando uma bandeira de autorresponsabilidade. A gente vai bater no peito e dizer: daqui para frente eu vou fazer diferente. Eu errei, nesse caso aqui é culpa minha mesmo, então eu não quero me sentir culpado, eu quero me sentir responsável. Eu vou levantar a bandeira da autorresponsabilidade e fazer diferente daqui para frente. Como diz a letra de uma música, né? Você vai levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Fazer diferente a partir dali. Você vai aprender com os seus erros, vai pegar isso como aprendizado, mas não vai deixar que a sua cabeça lhe atrapalhe, como a Jacqueline falou, lhe paralise. Não estando paralisado, depois de você se sentir responsável, você vai tomar ações. É o que a gente estava começando a falar já, né? A questão de agir de maneiras diferentes. Isso. Essa é a grande diferença, é muito interessante quando a gente entende isso, né? Parece que se sentir culpado é bom, que a pessoa reconheceu o erro, não. Não necessariamente é bom, não, né? A pessoa, quando reconhece que fez alguma coisa, tá, ela se arrepende. Mas a partir do arrependimento, ela pode ter algumas ações. Se arrepender, ou ela vai ficar remoendo, ou no remorso, que vai levar à culpa, ou ela vai se arrepender e vai tomar uma ação, uma atitude de corrigir, de mudar aquilo ali. Eu acho que quando a pessoa, eu vejo, né? Eu vejo que quando a pessoa é responsável por algo, ela tem poder de mudar alguma coisa. No mínimo, se o estrago for grande, vamos dizer assim, no mínimo, a pessoa tem uma ação a ser tomada, que ela dizer, sinto muito. Isso é uma coisa que cabe quando eu sou responsável por alguma coisa. Agora, quando eu não sou, e eu só estou me sentindo culpado, mas eu não posso nem chegar na situação, não posso consertar, reparar, e não cabe um pedido de sinto muito, quer dizer que é um grande identificador de que, cara, aquilo ali não é responsabilidade sua e aquilo ali não é culpa sua. No meu caso aqui, né, como eu falei, que eu me sentia culpada porque minha mãe sempre dizia para mim, só pensa em brincar, só pensa em brincadeira. Cara, o que eu deveria pensar? Eu deveria pensar em contas, em problemas, em trabalho, em criação de filho? Não, eu era uma criança. Então era isso o que era natural para mim. Então dá para eu chegar e olhar para a minha vida e dizer assim, caramba, eu era assado, eu me culpo muito por coisas que eu fiz.
Você para, pensa, vê se faz sentido isso, porque eu trouxe para minha vida essa culpa lá de trás. Então, tudo eu me sentia culpada, tudo era responsabilidade minha, tudo era eu que era inadequada. Mas hoje eu aprendi, hoje eu vejo, hoje eu ensino isso para as pessoas, aprender a diferenciar o que realmente é seu, você tem responsabilidade, você consegue desenvolver a autorresponsabilidade para fazer mudança. O que não é seu, você pode descartar essa culpa. E a gente começa a viver uma vida muito mais leve quando a gente tira esse peso aqui dos ombros, que é o peso da culpa, e começa a se sentir responsável na vida. Você vai ter um monte de ações que você pode tomar que vai modificar o rumo da sua vida, que vai modificar o rumo dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e com isso ter um alívio como um todo, tanto na sua saúde emocional como na saúde física. Então, nesse vídeo, a gente falou com vocês sobre essa questão. E no próximo vídeo, a gente vai falar de algo muito interessante. A gente vai estar falando aí sobre algumas coisas que podem acontecer no sentido de, por exemplo, um pai ou uma mãe se sentir culpado ou culpada pela criação que deu ao seu filho. Então, note, a gente não vai falar exatamente sobre o sentimento de culpa, mas sim sobre toda essa atmosfera que gira na criação de filhos, na criação de traumas sem querer nos próprios filhos. Então, como um pai ou uma mãe pode, às vezes, até mesmo reparar algo que já aconteceu no passado. Então, nesse próximo tema, você vai também poder acompanhar. E se você não está inscrito no canal, já se inscreve, que a gente está sempre falando aqui sobre inteligência emocional, sobre controle da ansiedade, controle emocional, toda essa questão que tem a ver com o desenvolvimento humano que ajuda pessoas a crescerem. Por isso, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí, né, amor? Se despedindo. Então, como o Romildo falou, até o próximo vídeo, a gente fica por aqui e até a próxima.